clínica. Olha, isso. Beleza, gente. A nossa primeira aulinha é mais uma introdução. Eu vou ficar nesse canto aqui porque eu gosto de ficar aqui, Então, a nossa primeira aulinha é mais uma introdução, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre alguns dos exames, para vocês já irem tendo uma introdução dos principais exames laboratoriais que nós vamos ver aqui na Reumato. Aí depois a gente pode dar um intervalinho rápido, que essa aula aqui é bem tranquila, e aí a gente já começa a outra, que vai ser o nosso primeiro tema de doença em si da Reumato, que vai ser artrite reumatoide, tá bom? Vocês têm alguma noção de reumato? Zero, né? Nada. Nada. Beleza, então, vamos lá, tá? Então, gente, aqui dentro da Reumato, a gente vai ver várias doenças, tá? Que popularmente as pessoas chamam de reumatismo, né? Quem nunca ouviu, eu tive reumatismo no sangue, tomei bezetacil, né? Mas, na verdade, reumatismo é só um termo popular, tá? Reumatismo não é uma doença em si, porque a gente tem mais de 120 doenças reumáticas. Então, quando a pessoa fala que tem reumatismo, nada com nada, pode ser mais de 120 coisas, certo? Então, é um termo muito genérico, um termo popular. Dentro aqui das doenças reumatológicas, a gente tem doenças que atingem o sistema osteomuscular, então aí as articulações, musculatura, tá? E todas as estruturas adjacentes, né, ao sistema osteomuscular, tá? Doenças de origem inflamatórias, vamos ver aqui muito as doenças autoimunes, tá? Mas também temos aquelas doenças degenerativas, que é dos desgastes, inflamações às vezes de movimentos repetitivos, que são essas tendinites, bursites, que nós não vamos ver porque vocês vão acabar vendo mais na ortopedia, tá? Então aqui basicamente a gente vai ver as artropatias inflamatórias sistêmicas, que são as doenças que inflamam as articulações de origem autoimune, tá? As doenças sistêmicas do tecido conjuntivo, talvez vocês já tenham ouvido falar no lúpus, que é a principal representante aqui da doença autoimune do tecido conjuntivo, tá? Temos aí as doenças degenerativas articulares, que a artrose é a mais comum, e tem aquelas metabólicas também, a gota, que é a do ácido úrico, por exemplo, nós também vamos ver, tá? Os outros tecidos de partes, os outros transtornos de partes moles e outros transtornos osteomusculares também. Então é basicamente agrupado nesses subgrupos as doenças que nós vamos ver aí no decorrer do módulo, tá? Então, como a gente tem doenças inflamatórias que podem ser sistêmicas, na verdade o diagnóstico pode ser uma grande confusão aqui das doenças reumáticas, porque tudo parece tudo, tá? É muito parecido, então são poucos detalhes que vão nos ajudar a diferenciar e a construir ali o raciocínio clínico. Não vai ter só um exame que, esse exame é positivo, é tal coisa, não. Não é assim, é que a gente vai ver muito critérios. A maioria das nossas doenças existem os critérios classificatórios, que são para nos ajudar a fechar, nos guiar para os diagnósticos, tá bom? Então, na verdade, o diagnóstico inclui a junção ali de várias coisas. Os sintomas clínicos, característicos, que a gente tem que ficar atento às pequenas diferenças, junto os exames laboratoriais, os exames de imagem também, tudo isso forma esses critérios classificatórios que vão aí nos ajudar no diagnóstico desses pacientes, tá? A gente vai falar aqui hoje sobre alguns exames que fazem parte dos exames de rotina reumatológica, de acompanhamento daquele paciente que tem um diagnóstico e que a gente sempre tem que estar fazendo tal exame para ir acompanhando, mas tem aqueles exames que também são mais para o momento do diagnóstico em si. Não há necessidade de serem feitos
com frequência, certo? Vamos falar aqui então, começando do primeiro critério reumático, né? A pessoa que procura o reumatologista, o principal sintoma é a dor, tá? Então, a partir dali, da nossa anamnese, tentando entender melhor a dor desse paciente, a característica dessa dor, ali a gente já vai começando a formar as nossas hipóteses, né? Dividindo ali nas nossas gavetinhas mentais, tá? Então, a dor, existem vários tipos de dor. Isso talvez vocês já tenham visto, né? A gente não vai aprofundar muito nisso daqui não, mas é importante a gente tentar colher na anamnese algumas informações, tá? Então, a gente tem a dor, que é a dor neurológica, dor que é de origem vascular, a dor inflamatória, que na reumato é a principal, né? A gente tenta diferenciar principalmente entre a dor inflamatória e a dor mecânica, que se confundem, né? E as características de início, aguda ou crônica, certo? A maioria, praticamente 100% das doenças reumáticas são crônicas. Tem algumas que podem começar com crises, períodos agudos, mas a maioria, praticamente 100%, cronifica. Então são doenças que não têm cura, tem tratamento, tem controle, certo? Pronto. Aqui a gente vai falar um pouquinho dos... Pega lá, minha gente. Deixa eu só passar aqui. Eu acho que essa aula aqui pulou umas coisas aqui. Peraí. Errada só essa parte. Depois que vai revisando. Agora sim, né? Pronto. Então, continuando na dor, tá? Então, na nossa avaliação clínica, né, a gente vai avaliar os tipos de dor e tem algumas características que a gente também vai avaliando ali na anamnese, tá? Então, primeiro, a gente tem que tentar entender se essa dor é uma dor que é aguda, de início súbito, ou é uma dor já progressiva, crônica, né? Crônica é aquela dor que persiste por mais 3 meses, tá? Então aí a gente já entra como dor crônica. Outra coisa importante aqui que a gente precisa identificar bastante, se a dor ela é de origem articular ou não articular, tá? Porque na maioria das vezes as pessoas elas não conseguem definir, né? Porque tá tudo junto ali, eles falam que dói osso nem dói, né? Ah, dói o osso, dói a carne, você não sabe nem dizer direito. Então, muitas das vezes o paciente não consegue definir pra gente. A gente vai conseguir identificar melhor o local no exame físico, na palpação dessas articulações, da musculatura. Aí a gente consegue definir melhor qual é a localização da dor, tá? Outro ponto importante aqui na reumato é principalmente definir se a dor é inflamatória ou não inflamatória, que seria a mecânica, tá? O local, a extensão, se tem irradiação ou não, tá? As características, se é empontada, se é latejante, se é uma dor em queimação. E a intensidade, que aqui vai variar, porque cada um tem um limiar de dor, né? Mas a gente também consegue caracterizar aí, existem algumas escalas que nos ajudam a caracterizar se a dor é leve, moderada ou intensa, tá? Temos que tentar entender se essa dor é uma dor que vai piorar ou melhorar com o movimento, tá? Isso aqui também ajuda a gente a definir se a dor é inflamatória ou não, tá? Porque a dor que é de origem inflamatória articular, ela tende a melhorar com o exercício, melhorar com o movimento. Ao contrário da dor mecânica, que é do movimento, piora com o esforço, piora quando a pessoa vai limpar a casa, melhora quando ela, né, descansa, quando ela fica em repouso. Quando é inflamatório, melhora com o movimento, tá? A periodicidade dessa dor, né? Então, se é uma dor remitente, se é intermitente, se é constante, se
tem algum fator que piora ou que melhora essa dor, e se temos aí algum outro sintoma associado. E até mesmo os dados epidemiológicos também já vão nos ajudar a diferenciar. Então, a idade, né? Então, se é um paciente mais idoso, que chega com uma dor articular no joelho, uma dor mecânica, com 65 anos. Idoso, 65 anos, dor mecânica, joelho, a principal hipótese é a artrose de joelho, que é a do desgaste da cartilagem. Então, a partir dos dados epidemiológicos também já conseguimos ir dividido, tá? O sexo, a maioria das doenças reumáticas acometem as mulheres, tá? Mas a gente tem aquelas que são mais comuns dos homens também, tá? Uma delas, por exemplo, é a gota, que é a doença do ácido úrico. Então acontece mais em homens jovens, tá? Tá muito relacionado, né, com o excesso aí de bebida alcoólica. Então, com essas informações a gente já vai guiando as nossas hipóteses, certo? Aqui é aquela diferença que eu estava falando, né, da dor inflamatória e não inflamatória. Isso aqui vocês têm que entenderem bem, tá? Porque isso aqui vai nos guiar nas nossas hipóteses. Então, a dor inflamatória, né, é aquela dor que, como eu falei agora, tende a melhorar no decorrer do dia. De manhã, quando a pessoa acorda, é o pior momento. Ela acorda com dor já, tá? E tem uma rigidez matinal, então a pessoa acorda com as juntas, né, com a musculatura, o corpo todo endurecido, enrijecido. E aí vai ali tentando alongar, no decorrer do dia essa rigidez vai melhorando. Então aqui a gente tem uma rigidez de origem inflamatória que tende a durar mais de 1 hora, tá? E aí no decorrer do dia que a pessoa vai entrando no eixo ali de novo. Então é uma dor que melhora com o movimento e piora com o repouso, certo? Dor inflamatória, de ritmo inflamatório, tá? A não inflamatória, que é a mecânica, pode ter rigidez também, tá? Só que é uma rigidez de curta duração. Uma rigidez que tende a durar menos que 1 hora, tá? Na verdade, minutos, no máximo 30 minutos, a mecânica, tá? E é uma dor que vai piorando com o movimento. Na artrose de joelho, por exemplo, é comum os idosinhos falarem: estou sentado na cadeira, já levantar, dói o joelho para começar a andar, para subir uma escada, tá? Então a dor que piora com a movimentação. Tende a melhorar quando a pessoa fica em repouso, tá? Temos aí a dor radicular, né? Que não é tanto dentro da só específica da reumato, né? Mas que acaba que vai ter ali algum paciente que vai ter essa dor em conjunto, que aí é aquela dor que é mais do tipo de queimação, do comprometimento mesmo, né? De raízes nervosas, né? Dos nervos que podem ser tanto ali axial ou periférico, tá? Na maioria das vezes a dor radicular ela tem essa irradiação. Então, se o paciente tem um problema na cervical, por exemplo, com compressão de raiz, pode irradiar para os braços. Se for na lombar, irradiar para membros inferiores. De acordo com o nervo acometido, a dor pode seguir aquele trajeto, dor radicular, certo? A dor neurogênica, tá? A dor neurogênica, ela também é em queimação, tá? Só que aqui, diferente da radicular, que na maioria das vezes compromete 1, 2 raízes, aqui é o comprometimento mais periférico, de múltiplas raízes nervosas. Faz polineuropatia. Um exemplo aqui é a polineuropatia diabética, polineuropatia rancênica, da hanseníase também, por exemplo, que pode fazer comprometimento de múltiplos nervos na periferia, certo? E a gente tem ainda a dor psicogênica, tá? Alguém sabe um exemplo? Oi? Também, tá? Mas da reumato, quem estudou comigo, fibromialgia, tá? Vocês já ouviram falar de fibromialgia? Então,
é uma doença reumática que causa dor crônica e o tipo de dor, né, pode ser classificado aqui como dor psicogênica também, tá? Não segue dermátomo, é uma dor que tende a ser muscular difusa, que não tem uma causa definida e que às vezes dói até mesmo ao simples toque, né? Não tem um padrão de dermátomo, de miótomo, porque é uma dor mais generalizada e inespecífica, tá? Certo? Essa aqui, vocês já viram essa escalinha, né? A escala visual analógica de dor, que é a EVA, tá? Então, na maioria das vezes eu também utilizo essa escala aqui para tentar entender a intensidade da dor, o limiar da dor de cada paciente. Claro que isso daqui, o paciente que vai dar a nota pra gente, então é muito subjetivo, depende do limiar dele, né? Mas basicamente a gente pede para a pessoa dar uma nota de 0 a 10, né? Para a intensidade da sua dor. Sendo que 0, quanto mais perto de 0, dor mais leve. 0 é nada. E 10 é a pior dor da vida, certo? Então a gente pede para o paciente dar uma nota mesmo e a gente vai conseguir avaliar aqui a intensidade da dor de forma mais subjetiva, certo? Vocês já tinham visto essa escalinha? Já, né? Outra coisa importante que a gente vai ver aqui bastante na reumática é que as nossas doenças causam principalmente dor articular, né? Então, a gente precisa entender a diferença entre a artralgia e a artrite. Vocês sabem? Estou perguntando, vocês sabem? Não? Gente, isso, artrite, tudo que é it é inflamatório, né? Bursite, tendinite, então, artrite a gente tem dor articular com características inflamatórias. Então a gente vai ter dor com presença de sinais flogísticos, tá? Então pode ter edema, pode ter calor local, a junta fica quente, né? Pode ficar meio avermelhada, com edema, causando prejuízo ali nas movimentações do dia a dia. Isso é artrite. Agora, a artralgia é somente dor articular, tá? Não tem presença de sinais flogísticos. Então, nem toda dor articular, nem toda artralgia é uma artrite, certo? São características diferentes, tá? Outra coisa que a gente precisa identificar é a quantidade de articulações que são comprometidas. De acordo com isso, a gente também já vai conseguir fazer as nossas hipóteses, tá? Então, quando a gente tem uma articulação, a gente fala que a pessoa tem uma monoartrite. É comprometimento monoarticular, tá? A gente vai ver aí no decorrer do módulo, pouquíssimas doenças fazem monoartrite, tá? Na reumática, quando a gente encontra uma monoartrite súbita, aguda, em homem jovem, a principal hipótese é gota, é a que mais faz monoartrite, tá? Se a gente tem comprometimento de até 4 articulações, a gente fala que tem uma oligoartrite, certo? E mais que 4 articulações é comprometimento poliarticular, então a gente tem uma poliartrite, certo? Outra coisa que a gente precisa identificar é se essas artrites são simétricas, então compromete os 2 punhos, né, as 2 mãos, os 2 joelhos, ou se ela é assimétrica, tá? Baseado nisso, a gente também já vai construindo as nossas hipóteses, certo? Estão entendendo? E aí, agora a gente vai... A aula tá certa? Vocês estão vendo? Sim. Tá. Agora a gente vai, então, entrar nessa parte mais de uma avaliação laboratorial, tá? Então, a gente está tentando construir aqui como que nós vamos avaliar esse paciente reumático. Primeiro, a gente vai tentar entender ali o principal motivo que trouxe ele no consultório, que é a dor, né, na maioria das vezes. Entender, caracterizar o tipo de dor, tá? E aí, no exame físico, a gente também vai conseguir identificar melhor a localização. E os exames laboratoriais aí vão entrar para nos
ajudar a complementar a construção desses critérios, certo? Aqui na Reumato a gente vai falar muito sobre os reagentes de fase aguda, tá? O que é isso? São alguns exames laboratoriais onde a gente faz a dosagem de algumas proteínas no sangue e essas proteínas elas costumam aumentar ou tem algumas que diminuem em resposta à agressão inflamatória, tá? Então, quando a gente está diante de um processo inflamatório, né, a gente solicita os reagentes de fase aguda, que aqui na Reumato a gente solicita para praticamente todas as nossas doenças, para avaliar nível de inflamação e exames também que são para acompanhamento, tá? Porque aí depois que a gente começa a tratar esse paciente, a gente vai acompanhando, observando a queda dos níveis inflamatórios, que acabam nos ajudando a ver aí que a doença pode estar evoluindo com o controle, com a remissão que a gente quer, certo? Um dos principais reagentes de fase aguda é a proteína C reativa. Vocês já ouviram falar deste exame, certo? Aqui na Reumato a gente solicita bastante esse exame, tá? Embora não seja um exame específico de nada, ele não tem uma especificidade, ele é um reagente de fase aguda. Ele altera com qualquer tipo de inflamação, mas ele altera com inflamação vigente, com inflamação que está em andamento, porque é um reagente de fase aguda, certo? É uma proteína que é sintetizada lá pelos hepatócitos, tá? Em resposta às citocinas inflamatórias. E aí ela começa a se elevar, a sua concentração no sangue, rápido. 4 a 6 horas depois que o estímulo inflamatório já está instalado, a gente já pode encontrar elevação dos níveis séricos da PCR. Mas ela tem um pico em 48 horas, tá? E depois que a gente resolve, né, o quadro inflamatório, os níveis da PCR começam a declinar. Depois de 18 horas eles já começam a cair, certo? É um exame que pode alterar com várias e várias condições, não tem uma especificidade diagnóstica, tá? Então, pode alterar nas doenças reumáticas inflamatórias? Sim. Principalmente alteram também nas doenças infecciosas, tá? Nas infecções bacterianas, nas infecções virais, fúngicas, também pode ser alterado em neoplasias, certo? Então, é um exame que não é específico, mas acaba nos ajudando a identificar e documentar melhor esse processo inflamatório aí, agudo, vigente, certo? Outro reagente de fase aguda aqui é o VHS, tá? Que é a velocidade de hemossedimentação das hemácias. Também é um reagente de fase aguda, né? Uma prova inflamatória, não é específico também, tá? Pode se alterar nos processos inflamatórios, infecciosos, neoplásicos também. Mas aqui na reumatologia o VHS ele tem um pouco mais de importância do que o PCR, porque ele é um exame que ele tende a permanecer positivo a longo prazo, indicando um processo inflamatório crônico. O PCR não, o PCR ele positivo em momentos muito agudos e logo depois ele começa a melhorar. O VHS ele tende a perpetuar um pouco mais a sua positividade, tá? A gente tem que ficar atento porque o VHS também pode ser alterado com outras situações, tá? Então, pessoas que têm anemia, gestantes podem ter o VHS alterado, hipercolesterolemia, quem tem doença renal, doenças cardíacas, tudo isso também pode aumentar os valores de VHS, certo? Além de outros fatores que também vão influenciar. Então o VHS ele já é um pouco mais alto nas mulheres do que nos homens. Nos idosos ele também já é um pouquinho mais alto, tanto que o valor é diferente. Tem algumas medicações que também podem interferir, tá? Anticoagulantes, anticoncepcional, penicilinas, então tudo isso a gente tem que tentar identificar antes de dizer, ai meu Deus, a pessoa está com VHS lá nas alturas, é inflamação, vamos caçar, cadê? Sendo que pode ter outros fatores influenciando ali no resultado dele também, certo?
é um exame que tem uma alta sensibilidade para processo inflamatório, mas uma baixa especificidade. Vocês sabem, né, a diferença de sensibilidade para especificidade, né? Já viram aí anteriormente. Então, gente, o PCR e o VHS são exames que a gente sempre vai estar solicitando aqui na Reumato como exames para avaliar atividades inflamatórias agudas, né, períodos de atividade dessas doenças, mas a gente também solicita esses exames no segmento, no acompanhamento, porque eles nos ajudam a ver como que a gente está evoluindo com o controle dessa doença. Então eles nos ajudam, nos guiam ali no prognóstico também, certo? Lembrando que não são exames específicos, né? Então eles não vão nos auxiliar em diagnóstico diferencial, certo? Mas acabam aí complementando sim a nossa avaliação, certo? Ferritina. A ferritina, ela também é um reagente de fase aguda, vocês sabiam? Não? A ferritina, então, vocês devem conhecer ela como aquela substância que faz o depósito intracelular do ferro, certo? Então, é o depósito do ferro no nosso organismo, a ferritina, né? Ok, mas a ferritina, ela também pode se comportar como um reagente de fase aguda. Então, ela também pode se alterar diante de processos inflamatórios, tá? Então, quando a gente tem os depósitos de ferritina baixos, aí ok, baixo o estoque de ferro está reduzido mesmo. Mas quando eu tenho um aumento da ferritina, não quer dizer que a pessoa está com muito ferro no corpo, tá? Pode significar várias outras situações. Porque a ferritina, ela também é sintetizada pelos hepatócitos em resposta às citocinas inflamatórias. Então, elas podem também alterar diante de infecções, tá? Diante de processos inflamatórios, de traumas, pacientes que têm inflamações hepáticas. Uma coisa que aumenta muito a ferritina é a esteatose hepática, por exemplo, síndromes metabólicas, tá? Todas aumentam muito os níveis séricos de ferritina. Então, embora ela não seja um exame de prova inflamatória de rotina, igual é o VHS e PCR, ela se comporta como um reagente inflamatório também e pode nos ajudar em algumas doenças aí reumáticas inflamatórias, certo? Outra coisa que a gente solicita bastante aqui na Reumato, tá, é a dosagem de algumas aqui das substâncias que fazem parte do sistema complemento, tá? Então, aqui na Reumato a gente solicita na prática a dosagem principalmente dos níveis de C3 e de C4, tá? Eles também podem se comportar como reagentes de fase aguda, tá? Então, diante de processos inflamatórios, infecciosos, a gente pode ter o seu aumento ou a sua diminuição. A sua diminuição em algumas doenças reumáticas também podem indicar períodos de doença ativa. Um exemplo muito importante que a gente usa muito C3 e C4 é na avaliação de lúpus, de doença ativa, tá? Então, pessoas que têm lúpus e tá com a doença em atividade, com nefrite lúpica, o C3 e C4 costumam estar muito reduzidos, significando aí um período de atividade inflamatória da doença, certo? Então, aqui é um reagente que pode tanto aumentar quanto reduzir, certo? E aí a gente tem aqui a avaliação de autoanticorpos. A gente vai falar muito sobre vários autoanticorpos no decorrer aqui da Reumato, tá? O que são autoanticorpos, gente? É só ler, né? Reconhecer antes. Olha, ela foi esperta, a única esperta, é só ler, tá escrito no slide. Tá, mas sem ler no slide, vocês entendem o que é autoanticorpo? Sim. O que é? É o que já tem. Bom, ok, então é assim, mais ou menos. Porque isso aqui já é o gancho pra gente entender boa parte das nossas doenças, tá? Então, autoanticorpo são imunoglobulinas, tá? Que nós temos circulando no nosso organismo. Só que essas imunoglobulinas, elas vão começar a reconhecer células
próprias nossas como antígenos. E aí, elas se ligam a essas células que, na verdade, elas estão reconhecendo como antígenos. Então, quando a gente tem uma imunoglobulina ligada a esses antígenos, a gente tem a formação dos autoanticorpos, que nada mais são do que proteínas, né, circulando no nosso organismo e que estão agredindo as nossas próprias estruturas, as nossas células, reconhecendo elas como antígenos. Então, quando a gente fala de doenças autoimunes, autoinflamatórias, nada mais é do que produção de autoanticorpos que estão agredindo e autoinflamando, inflamando o próprio organismo da pessoa, certo? Um autoanticorpo que a gente solicita bastante aqui na reumatologia é o fator reumatoide, certo? Vocês já ouviram falar desse exame, né? Então, o fator reumatoide, ele é um autoanticorpo, tá? Então, ele é uma imunoglobulina. E esse exame, ele nos ajuda em algumas doenças reumáticas, tá? Então, principalmente, a gente liga aí a positividade do fator reumatoide com o diagnóstico aí de artrite reumatoide, que é a nossa próxima aula, tá? Mas vocês vão ver que o fator reumatoide, ele não é um exame que é 100% específico. Então, ele não é positivo somente na artrite reumatoide. Então, não é um fator reumatoide positivo que já é o suficiente para dizer que a pessoa tem isso ou aquilo. Não, tá? Vocês vão ver que a gente precisa de critérios. Então, se por exemplo, o Tadeu, que é o único que eu sei o nome até agora, né? Vem aqui, mas não sente nada, vem no consultório, não tem dor, não tem nada, mas fez um fator reumatoide, o fator reumatoide dele é positivo. Ele tem artrite reumatoide porque ele tem fator reumatoide positivo? Não, tá? Porque ele precisaria ter os demais critérios, né? Critérios clínicos, os outros critérios para esse diagnóstico. Além do que, o fator reumatoide também não é 100% específico de artrite reumatoide. Ele pode ser positivo em outras doenças autoimunes e ele pode ser ainda positivo em outras situações que não são autoimunes e às vezes ele também pode ser só positivo, tá? Então aqui, nas doenças autoimunes, sim, na artrite reumatoide principalmente, tá? Praticamente aí 70% a 80% dos pacientes com artrite reumatoide realmente vão ter esse exame positivo, é um exame que nos auxilia bastante, tá? Mas a gente tem que considerar outros diagnósticos diferenciais, porque é um exame que tem baixa especificidade, certo? Pode ser observado em indivíduos sadios. Você quer perguntar? Pode perguntar. Ele ataca a consciência de outros anticorpos. Oi? Ele ataca a consciência de outros anticorpos, né? Isso. Aí no caso, causou uma imunodepressão? As doenças autoimunes são doenças que vão vir já com uma imunossupressão, de forma geral, certo? Porque ele pode atacar qualquer célula, qualquer estrutura do corpo. Então, sim, são pacientes que tendem a ser imunodeprimidos. No geral, considera isso? Oi? Eu considero isso no geral? Todo paciente Não todo, principalmente em períodos de atividade de doença, porque tem às vezes períodos de que a doença está em latência, tá? Então tem alguns pacientes em períodos de atividade de doença que eles tendem a ser imunodeprimidos e tem também aqueles pacientes que já estão em tratamento e que o tratamento também vai fazer uma imunossupressão. Então, sim, a maioria é um paciente que tem o sistema imunológico comprometido. Tipo, paciente com febre reumática é considerado como O de febre reumática não, porque é um outro mecanismo, não é uma doença totalmente autoimune. E o tratamento que a gente utiliza também não vai imunodeprimir essa pessoa, porque o tratamento é bezetacil e não vai imunodeprimir. Então é uma doença reumática, autoinflamatória, mas que não tem esse perfil direto autoimune, está imunodeprimir. Professor, nesse caso, você falou igual também, já é algo que eu tenho que ficar de olho, ele pode ter? Às vezes sim, tá? Então, às vezes, tem alguns estudos que mostraram que o fator reumatoide pode ser encontrado positivo alguns anos antes aí do início da doença em si, tá? Mas isso é verdadeiro só até certo ponto.
Então, geralmente a gente orienta assim, né? Investigamos, não tem critérios clínicos, né? Não tem história familiar ou algum outro fator de risco, só tem um exame positivo, mais nada. Eu falo, ó, isso não significa diagnóstico, né? No momento não precisa de acompanhamento, mas se você começar a sentir algum sintoma, retorne o mais rápido possível para uma reavaliação. Agora, se a pessoa tem fator de risco, tem história familiar, que pesa muito, aí a gente acaba tentando acompanhar um pouco mais de perto, mas também não inicia tratamento nenhum, porque só o exame não fecha o diagnóstico, a gente não trata exame, né? Mas é mais uma orientação. Você tinha falado que a mecânica ela não é inflamatória, né? Aí, no caso, que eu pedi esses exames, ela só é referente a inflamatórios. Na verdade, a gente, quando está avaliando o paciente, a gente vai acabar solicitando esses exames para nos ajudar, né? Mas eles não costumam vir alterados em doenças mecânicas. Eles costumam vir alterados diante de doenças inflamatórias. Aí, por exemplo, assim, digamos que uma pessoa que faz academia há muito tempo e se machuca, ela vai? Depende da lesão, tá? Porque se for uma lesão de menisco, por exemplo, uma lesão ligamentar, de tendão, aí é uma coisa que foi uma lesão, um trauma, aí acaba que vai mais pro ortopedista, né? Porque tem uma lesão, né? O ortopedista então, ele trata mais coisas que vêm de trauma, né? De traumatologia, então essas lesões, essas rupturas, né? A parte da reumato vai mais pro quadro mais crônico. Não foi eu que machuquei agora, eu machuquei agora e realmente vai no ortopedista, tá? Certo? Então, aqui, gente, voltando no fator reumatoide, né? Então, 5% de pessoas sadias podem ter esse exame positivo, sem significar nada. Então, tá aí a importância também de vocês que vão sair como clínicos, né? Saberem quando que vocês vão solicitar os exames. Porque o que a gente encontra por aí é que os médicos, eles deixam um pedido de exames, 1 milhão de exames lá, se salvo no computador deles, e tem exame de tudo quanto é coisa, e aí eles só imprimem com o nome da pessoa e fazem aqueles exames para todo mundo. Se a pessoa veio aqui em mim, sei lá, a pessoa vai lá no postinho de saúde porque está com a pereba na perna, aí eu vou lá e peço fator reumatóide para essa pessoa. Por quê? Se ela não tem sintoma nenhum. Aí vem o fator reumatóide positivo. E aí? Mas por que tu me pediu esse exame? Você tem que saber pedir. Porque você está suspeitando de alguma coisa se você pediu. Porque você tem que saber encaminhar para o especialista, certo? Então a gente tem que saber o motivo da solicitação desses exames, tá? Então hoje em dia a gente não encontra isso. É o contrário disso. Os médicos solicitam tudo, sai tirando para tudo quanto é lado, é uma lista. E agora, com esse negócio de medicina assim, integrativa, né? Aí as pessoas pedem todos os componentes da tabela periódica, coisas que nunca, pelo menos até quando eu me formei, nunca nem sabia para que tinha que pedir no médico, solicita. Tá? Esses dias eu vi um exame que eu falei, gente, eu até tirei uma foto porque eu falei, eu nunca vi isso aqui, já vai fazer 10 anos que eu estou formada. Vitamina H, que vitamina é essa? Tá? Aí a pessoa também já pediu lítio, a pessoa pede para dosar lítio. A gente só dosa lítio na pessoa que está tomando carbonato de lítio. Os psiquiatras solicitam muito para avaliar a litemia, para ver a dose do remédio. Mas é para quem está usando lítio. Se a gente não toma lítio, a gente não tem lítio no nosso corpo, graças a Deus. Porque se a gente tiver, a gente está sendo intoxicado, envenenado. Né? Quem não toma lítio vai ter o lítio zerado. Um dia desses, uma paciente veio para mim preocupadíssima porque o exame lítio dela estava zerado. Eu falei, graças a Deus, né? Não, graças a Deus está zerado, porque ela não tomava lítio, porque ela positivo. Foi um dos exames que vai aí no ponto. Então vocês têm que saber pedir, gente. Por que você está pedindo? Tá? Não vão me pedir coisas sem necessidade. Professora, pela região nossa, região norte, das relações dos pacientes com agrotóxicos, isso tem alguma relevância dentro dessa área? Da reumato?
da reumato? Não de forma direta, tá? Mas existem alguns casos em que pacientes em contato com certas substâncias, essas substâncias podem servir como gatilhos para algumas doenças reumáticas. A gente vai ver que as doenças reumáticas autoimunes, elas têm vários e vários gatilhos. Que gatilho é aquilo que a pessoa às vezes tem um contato, um fator ambiental que vai lá e aflora, acorda aquilo que a pessoa já tinha uma tendência. Então a gente encontra assim algumas relações, mas como um gatilho, não como causador direto, mas como um gatilho para algo que a pessoa já tinha predisposição. Tá? Então 5% dos indivíduos sadios podem ter fator reumatoide positivo, 6% dos idosos, principalmente quando ele é em título baixo, sabe? Positivo, mais positivo, bem baixinho. Aí que tende a ser realmente um falso positivo. E nas doenças reumáticas, além da artrite reumatoide, ele também pode ser positivo em outras situações. O fator reumatoide pode ser positivo na síndrome de Sjögren, tá? Que é uma outra doença que nós vamos ver. Na doença mista do tecido conjuntivo, no lúpus, tá? Na crioglobulinemia, na IJ, que é a artrite idiopática juvenil, e por aí vai. Então, só dentro da reumato mesmo, ele pode ser positivo, ó, em um bom varal de coisas, tá? Outro exame que a gente solicita bastante, que outro autoanticorpo, tá? É os anticorpos contra as proteínas e peptídeos citrulinados, que é o anti-CCP, certo? Esse exame aqui, esse autoanticorpo, ele é altamente específico para artrite reumatoide, tá? Então, quando a gente coloca na balança fator reumatoide e anti-CCP, o anti-CCP é muito mais específico, certo? Só que ele é um pouco menos sensível do que o fator reumatoide. Vocês entenderam, né? Então ele é mais específico, mas ele é menos encontrado, um pouco menos encontrado do que o fator reumatoide, certo? Ele pode aí, às vezes, ser encontrado em 70% a 75% dos pacientes. O fator reumatoide é quase 90%, certo? Então ele tem uma sensibilidade maior, o fator reumatoide. Se eu tive esses dois. Oi? Se eu tive o fator reumatoide, eles tinham CCP, os dois deram positivo. Eu posso ter confirmação, né? Se eles deram um nível elevado. Se a pessoa tiver critério clínico, tem que ter critério clínico. Eu não trato só exame, tá? Então, embora o anti-CCP seja altamente específico, se você só tem um anti-CCP, mas você tem uma dor na junta, um sintoma nenhum, só tem um exame, você não tem nada, você tem um autoanticorpo positivo. Isso pode predispor você a longo prazo a vir desenvolver ou não, mas não fecha o diagnóstico. Mas aí o paciente é capaz desses dois. Aí sim, tá? Só posso basear nesses dois, então. Ou não? De exames. De exame. Mas aí você tem que ter os outros critérios, tá? Você já viu algum caso desse? Do quê? Os dois positivos? Sim. Não, já. Sem clínica já. Mas aí você faz alguma controflaxia por injeção? Não tem, não faz. Você acompanha, orienta, tá? Então você orienta, ó, você tem que ser positivo, pode significar um fator de risco, tá? Não quer dizer que você vai desenvolver, pode ser que sim, pode ser que não, né? Ah, tem alguma coisa para me prevenir? Medicamentosa não. Hábitos de vida saudáveis, tá? Então, né, exercício físico, evitar o fumo, porque o tabagismo é um fator de risco assim, ó, que dispara para a artrite reumatoide. Então, se a pessoa tem um anti-CCP positivo em altos títulos e fuma, é muito mais chance de vir a desenvolver. Então, a gente trabalha mais nessa prevenção não medicamentosa, certo? Inclusive, se a gente tem os dois autoanticorpos positivos, porque pode acontecer, né? Às vezes a gente tem ou só o fator reumatoide ou só o anti-CCP. Mas eu também posso ter os dois positivos ao mesmo tempo, né? E quando eu tenho os dois positivos ao mesmo tempo em altos títulos, isso confere um pior prognóstico para o paciente. Então, é um paciente que tende a evoluir com uma doença mais agressiva, uma doença que tem mais difícil controle, que pode manifestar extraarticular, tá? Com gravidade.
E a gente também pode ter artrite reumatoide com esses dois anticorpos negativos. E aí como é que eu faria o diagnóstico? Se os dois seriam negativos? Com os outros critérios, né? Que aí incluem os critérios clínicos, que nós vamos ver, as provas inflamatórias agudas e também as alterações dos exames de imagem, tá? E aí quando os dois anticorpos são negativos, mas o paciente preenche os outros critérios, a gente chama de artrite reumatoide soro negativa. Soro negativa porque os anticorpos são negativos. E se os anticorpos são positivos, ela é soro positivo. Artrite reumatoide soro positivo, certo? O anti-CCP, ele pode também aumentar aí, às vezes, durante o curso da doença, tá? Às vezes, em até 85% das vezes. E é um exame que também foi detectado aí no sangue de alguns pacientes, até uma década antes do início clínico da doença, tá? Mas aí a gente não trata se não tem sintomas, só orienta, certo? Quando a gente tem pacientes que, né, fizemos ali o diagnóstico de artrite reumatoide, tá? E ele tem o anti-CCP positivo em altos títulos, como eu acabei de dizer, isso acaba predispondo esse paciente a ter uma doença mais agressiva, que pode destruir mais rápido as articulações, fazendo erosões, uma rápida progressão, tá? E o fator reumatoide pode ser negativo nesses pacientes, tá? Porque, por exemplo, quem tem plano de saúde, quando a gente vai pedir alguns exames, tem alguns exames que o plano não libera de cara, né? O anti-CCP, por exemplo, é um deles, tá? Eles entendem que se eu pedir o fator reumatoide e o fator reumatoide veio positivo, por exemplo, eu não preciso pedir o anti-CCP. Mas sabendo que eu preciso, é importante eu saber, porque se ele é positivo, em altos tipos, junto com o fator reumatoide, isso confere uma doença mais grave. Então é mais para me ajudar a ver o prognóstico desse paciente, tá? E se o fator reumatoide veio negativo, tem alguns planos que também não liberam, porque tipo, se o fator reumatoide é negativo, o fator reumatoide é mais encontrado, então se ele é negativo, o outro que não vai ser positivo mesmo. Mentira, porque tem 25% das pessoas que vão ter o fator reumatoide positivo, mas que terão o anti-CCP positivo. Então não tem nada a ver com nada, mas eles inventaram essa regra aí na cabeça deles, tá? Certo? Outro exame, outro autoanticorpo que a gente solicita bastante aqui é o FAM. Esse aqui é outro campeão de vendas, né? Está em todos os pedidos de exame por aí, tá? Mais uma vez, vocês têm que saber por que vocês estão pedindo exame, tá bom? Porque as pessoas, antes de irem lá no médico levarem os resultados, elas vão abrir o envelope, aí elas vão ver lá assim, ó, FAM positivo, aí elas vão lá no Google e colocam FAM positivo, o que é? Aí vai aparecer assim, ó. Você pode ter lúpus, não sei o que, a pessoa já acha que tá morrendo. Tá? Então assim, eu tenho muito, mas é muito paciente que os próprios médicos encaminham porque o exame FAM veio positivo, mas porque cada data você me pediu esse exame, assim, né? Se você não sabe o que você está pedindo, tá bom? Então o FAM, ele também é um autoanticorpo, tá? Que a gente fala que ele é de triagem. Como assim? Ele não é específico também, tá? Então a gente deve solicitar este exame quando estamos suspeitando de alguma doença reumática autoimune, tá? Então eu estou suspeitando, estou investigando. Então esse realmente, quando eu estou na suspeita, é o exame ali, o pontapé inicial, tá? Porque se o FAM vem negativo, eu já excluo um bocado de coisa. Mas se ele vem positivo, aí eu vou seguir a minha investigação, porque também pode ser 1 milhão de coisas, certo? Então o FAM, ele é um autoanticorpo, tá? Que vai estar presente em várias doenças autoimunes, tá? Uma das principais aí é o lúpus mesmo, tá? Mas ele vai estar presente em praticamente todas as outras doenças autoimunes. Então o FAM às vezes pode ser positivo na artrite reumatoide, por exemplo, que é uma doença autoimune. Qual que eu peço primeiro? Esse ou o fator? Quando eu estou investigando, geralmente eu peço os dois,
tá? Na investigação inicial, no paciente que está com suspeito, né? Aí se o FAM vem positivo, aí tem um bocado de outros exames que nós vamos solicitar depois para ir investigando mais, porque ele não vai fechar o diagnóstico de nada. Mas se ele também já vier negativo, aqueles outros mais específicos eu nem vou pedir, entendeu? Então já economiza aí um bocado, tem gente que já pega logo é tudo junto, né? Professora, e se for vier positivo, tipo assim, essas pessoas que, por exemplo, foram aleatoriamente, aí o que você vai falar para a pessoa? Ela vai ficar pensando que ela pode ter alguma coisa. Pronto, aí é assim, né? Quando o fã vem positivo, tá? É que eu não coloquei aqui um exemplo de como que ele vem, tá? Mas quando o fã vem positivo, não vem só escrito assim, fã positivo, não. Vem descrito assim, ó, porque o fã é como se fosse autoanticorpos que estão sendo produzidos contra vários compartimentos das células. Então vem várias descrições. Vem assim, núcleo positivo, ou nucleolo, ou citoplasma, entendeu? Então, baixinho assim do resultado do exame, vem escrito o padrão. É isso que o reumatologista olha, o padrão, tá? Tem isso a característica do exame. Esse padrão, ele nos guia também. Existem padrões que são patológicos. De acordo com os padrões, a gente tem os outros anticorpos a serem solicitados. Então, aquele padrão já me guia, porque tem um padrão que é o mais bobo, que é o encontrado ali nas pessoas que não têm doença, que é o nuclear pontilhado fino denso, entendeu? Então, geralmente, uma pessoa que não tem sintomas e tem um fã com esse padrão, é um fã que não é patológico, é só positivo, certo? Então, assim, ele também é um exame que pode ser encontrado em várias doenças, como eu falei, tá? Ele pode ser encontrado em até 13% da população saudável, tá? Principalmente nesse padrão que eu falei, que é o nuclear pontilhado fino denso, então pode ser encontrado. Eu mesmo tenho fã positivo. Por que eu fiz? Porque quando eu entrei na residência de reumato, eu fiquei louca achando que eu tinha tudo que aquele professor falava, várias coisas, falando, vou fazer um fã. E veio o que? Positivo. Por quê? Porque eu sou doida, eu não tinha que ter feito. Era esse padrão que não significa nada, tá? Então, né? E daí, a gente precisa de critérios, né, minha gente, tá? Então, pessoas sadias podem ter, tá? Várias doenças autoimunes reumáticas, outras doenças autoimunes não reumáticas, porque tem outras doenças autoimunes, né? Uma que faz muito fã positivo, por exemplo, é tireoidite de Hashimoto, tá? Acho que vocês vão ver na endócrina, mas vocês sabem, né, o que é tireoidite de Hashimoto? É uma doença autoimune da tireoide, é autoimune da tireoide, então ela pode positivar o fã, tá? Então o fã também pode ser positivo em outras doenças autoimunes de outras áreas, certo? Pessoas saudáveis, e às vezes ele pode ser positivo também em algumas infecções. Então pessoas que tiveram hanseníase aqui na nossa região, né? Tem muita gente que teve hanseníase, tá? Positiva falsamente fã. Positiva falsamente fator reumatóide também, tá? Tuberculose também, hepatite B, hepatite C. Então, existem algumas doenças infecciosas que também podem positivar esses autoanticorpos e não ser doenças autoimunes. Então, a gente precisa ter critérios para pedir os exames e saber interpretá-los para poder fechar um diagnóstico, certo? Então, vocês viram que os autoanticorpos são ferramentas úteis, sim, vão nos ajudar no nosso diagnóstico, tá? Esses autoanticorpos não são exames para monitoramento, tá? Então, a gente não fica dosando, ou também tem mania, não sei porquê, todo ano faz um fã para que seja positivo, ele vai ser positivo, tá? Não é um exame de monitoramento, tá? E nada vai substituir aí a história clínica e o exame físico, certo? A nossa primeira aulinha é essa. Gente, vocês querem dar um intervalinho agora? Porque era até às 10, né? Mas essa aula era mais rápida. Aí a gente dá um intervalinho agora de 10 minutinhos, 15 minutinhos, aí a gente volta para começar a ficha reumatóide. Pode ser? Tá bom.